Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo na bênção? Conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor essa noite. Por muito tempo nós ouvimos dizer que o momento do louvor somos nós entregando ao Senhor o nosso culto, e o momento da palavra é o Senhor falando, né? Mas esse não é um ensinamento tão fiel, porque o momento da palavra eu também preciso entregar o meu culto a Ele, através da minha atenção, através do meu foco, através da minha mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar para nossas vidas. Então, se eu pudesse fazer um pedido essa noite, iniciando essa mensagem, o meu pedido seria: continue entregando o seu culto ao Senhor. Nosso único propósito de estar aqui é entregar o nosso culto a Ele. É o único propósito. E o culto se inicia às 17h58 e conclui por média de 20. Aqui, né? Na África, eu morei um tempo na África, nós já fizemos culto de 10 horas lá, pastor. 10 horas de culto, né, meu bem? 10 horas de culto, Davi, dançando, cantando e batucando sem parar. Então eu acredito que se passar hoje uns 15 minutos, não tem problema não, né, pastor Ney? Acho que 15 minutos a gente aguenta, né? Amém? A gente aguenta uns 15 minutinhos a mais, entregando nosso culto a Ele. Eu não queria correr muito, queria falar hoje sobre graça. Mas não uma graça que me valida, me incentiva ou me dá licença para viver no pecado. Não é sobre essa graça que eu quero falar. Eu quero falar sobre a graça que me empodera a abandonar uma vida de pecado. Esse é o princípio da graça. A graça não é para me validar pecar. Essa é a graça barata. Mas a graça abundante, ela me fortalece para sair dessa vida pecaminosa. E a graça nada mais é do que o favor imerecido. A graça nada mais é do que o amor em ação quando não se há mais merecimento. Essa é a graça. Eu já fui padrinho de casamento 34 vezes. 38 vezes eu já fui padrinho de casamento. 38 vezes. E eu ouvi algo no casamento do Maiquinho e da Bia que eu nunca tinha ouvido. Eu nunca havia escutado isso. A pastora Lu, ela falou assim: quando o amor faltar, que tenha muita graça para vocês. Cara, essa frase é fantástica, Bob. Quando o amor faltar, que a graça venha explodir. Então você que está aqui essa noite, não importa como você chegou, mas eu tenho certeza que a graça do Senhor vai te alcançar essa noite. Eu estava um pouco relutante para ministrar essa mensagem. Eu já tenho trabalhado nessa mensagem há mais de um ano. Quando o Vitor pediu para eu ministrar, eu falei, acho que eu vou ministrar sobre outra coisa. E eu já estava com algumas mensagens já engatilhadas para falar. Mas aí a semana passada o pastor Ney falou um pouco sobre o filho pródigo, deu uma pincelada, né, pastor? Aí o pastor Gabriel veio e falou um pouco sobre amor. O Vitor veio e falou sobre estar junto, amar as pessoas, compaixão. Aí eu falei, Jesus, eu já entendi aonde o Senhor quer que a gente conclua essa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre a graça. O tema dessa mensagem é os 2 filhos perdidos e a graça abundante. Se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo de número 15. Provavelmente o tema da sua Bíblia aí vai estar o filho pródigo. Nós vamos ler desde o versículo 1 rapidamente. Mas talvez quando chegar na parábola que nós vamos falar, vai estar aí o filho pródigo. E se eu pudesse mudar, Bob, eu colocaria os 2 filhos perdidos. Pastor, mas você vai mudar a Bíblia? Não, esse título nem existia. Antes do século XIV não existia título na Bíblia, pastor Leandro.
Os títulos vieram depois da Bíblia, quando não foi mais manuscrita, depois da prensa de Gutenberg, no século XV e XVI, aí que foi colocado os títulos para facilitar na leitura. Não é isso, pastor Marquinhos? Pastor Marquinhos é nosso mestre ali, pastor Marquinhos, pastor André, o Pablo. Esse lado aqui é o lado dos mestres aqui. Aqui a galera é... Então, quando você estiver pregando, pastor Leandro, se essa galera aqui balançar a cabeça assim, é que você está indo bem. Se aquela galera ali fizer... Der assim o pescocinho assim, ó. Moço, já fala, agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Já fala isso. Então tá aqui. Então a gente vai validando aqui, amém? Então se você está desses lados aqui, ó, nesse meio ou para cá, e você fala, não, mas eu sou mestre, eu sou bom de Bíblia também. Pode o pastor Ney fica aqui, porque o pastor Ney aqui é o canto dele. Você pula ali para aquele lado ali, ó, que aquele lado ali é o lado pesado da Bíblia ali. Então não existia essa questão de título. Então se eu pudesse, eu colocaria os 2 filhos perdidos. Porque é isso que nós vamos ver nessa passagem. Mas eu queria ler o versículo 1 e o 2 a princípio. E eu vou pedir para o pastor Josiel. O pastor Josiel arrebentou na leitura. Quem estava aqui domingo passado? Dá um glória a Deus. O pastor Josiel arrebenta na leitura, né? Moça, a hora que eu vi ele lendo, eu falei, ele lê muito melhor que eu. Para que eu vou me meter a ler? Ué, porque é assim que funciona, irmão. Ah, mas eu vou falar que ele lê melhor que eu, mas lê muito melhor que eu. Já pedi a ajuda dele. Durante a semana eu falei, pastor José, o senhor vai estar aí domingo? Ele falou, vou. Eu falei, o senhor lê para mim? Ele falou, leio, pastor José. Então eu vou nele ali, né? Versículo 1 e 2, pastor, por favor. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Olha só, aqui nós já temos um ensinamento profundo e eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar essa noite. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Jesus andava com os pecadores. Os pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir Jesus falar. E esses pecadores não eram pecadores normais. Essa palavra no grego é a palavra hamartolos, que significa os pecadores culturais. Aquelas pessoas que eram separadas pelos fariseus e escribas, falaram, essas pessoas aqui não servem para a sociedade. São prostitutas, são bandidos, são aquelas pessoas que não seguem a religião judaica. Então era esse tipo de pecadores que se aproximavam de Jesus. Aqueles pecadores que a sociedade olhava e falava, eu conheço aquele lá. Aquele ali não vale nada. Aquele ali vive uma vida de pecado. Então esses pecadores eram os pecadores que viviam uma vida de pecado. Não eram pecadores em busca de arrependimento. Eles tinham uma vida de pecado, mas eles pararam para ouvir Jesus. E tinha também os publicanos, que eram aqueles que os judeus excluíam, porque cobravam impostos. Mateus era um publicano. E aí Jesus ele dá um ensinamento fantástico para nós. Porque em Mateus 18, André, Jesus fala assim, se o seu irmão errar com você, chama ele e conversa. Se ele não aceitar, você chama 2 ou 3 testemunhas e conversa. Se de novo ele não aceitar, você traz ele para frente da igreja e coloca ele como um quê? Um publicano e um cobrador de imposto. Jesus fala, Bob, aí se ele não aceitar, você exclui ele de vez. Tá? Esse foi o ensinamento de Jesus em Mateus 18, amém? Estamos falando da Bíblia, isso é Bíblia. E aí o que Jesus faz? Pastora Milena, Jesus pega Mateus, que é um publicano, um cobrador de imposto, e traz ele para perto. Querendo dizer assim, ei, sabe esse que eu falei que para vocês não vale nada? Para mim vale muito. E eu vou tornar ele um discípulo. Eu vou tornar ele um multiplicador. Eu vou tornar ele um escritor das minhas escrituras. É isso que Jesus faz. Então quem para mim e para você não serve, para ele serve. Então deixa eu te falar uma coisa, se serve para ele, é melhor que sirva para nós também. É um conselho. Se serve para ele, é melhor que sirva para mim e para você também. Porque talvez se não servir para você, você pode ter o coração comprometido e o céu não entra quem tem o coração comprometido. O céu entra quem tem graça. O céu entra quem tem compaixão. O céu entra quem tem amor pelo próximo. Porque isso é o mandamento. Ame ao próximo como a ti mesmo. E ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento. O mandamento não é compre microfone bom.
Jesus não mandou comprar microfone bom. Jesus não mandou ter um tecladão bonitão desse. Eu não estou dizendo que não é importante demais. Jesus não mandou ter telão de LED. Não estou dizendo que não é importante ter. Para a nossa realidade é importante ter uma cadeira confortável. Jesus mandou ir por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus está ligado a pessoas, não está ligado a coisas. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, eu te amo. Jesus está perguntando assim, pastor: Pedro, tu me agapau? O grego ali é agapau. E Pedro olha para ele e fala: Senhor, eu te filéu. Pedro responde com outra palavra. Jesus está perguntando a grosso modo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde assim: Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor. Eu gosto muito de cuidar do Senhor. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me agapau? Tu me ama como eu te amo? Aí Pedro fala: Senhor, eu te filéu. Eu sou apaixonado por ti. Aí na terceira vez Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me filéu. Aí Pedro olha e fala: Senhor, tu sabe de tudo. Tu sabe que eu te filéu. E aí Jesus olha para ele e fala: então, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Porque dentro da sua limitação, eu sei que você não consegue me amar como eu te amo. Mas dentro da sua limitação e da minha limitação, Jesus vai nos usar para sermos o melhor para Ele. Então Jesus estava aqui com esse tipo de pessoas. E aí no versículo 2 tinha os fariseus e os escribas. A raça de víbora. O sepulcro caiado. Aqueles que por fora eram bonitos e por dentro cheio de bolor e destruição. Aqueles que estavam prontos para julgar as pessoas e destruir a idoneidade de qualquer outra família. Mas nós vamos acelerar aqui. Versículo 3 fala sobre a ovelha perdida, e nós poderíamos gastar um tempo aqui, mas essa não é a mensagem de hoje. Mas esse homem tinha 100 e perdeu 1. Estamos falando aqui de 1%. Lá no versículo 8, tem a mulher com a dracma, que de 10 perdeu 1, e agora nós estamos falando de 10%. E nós poderíamos falar aqui sobre ser ovelha, ser servo e ser filho, mas esse também não é o tema de hoje. Nós chegamos agora na parábola onde nós vamos falar, que é a parábola do filho pródigo, como deve estar aí na sua Bíblia, eu acredito. Esse é o tema que está na minha. Mas se eu pudesse, eu escreveria a parábola dos 2 filhos perdidos. E o pastor Josiel pode ler o versículo 11 e 12, por favor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Olha só então, vamos nos contextualizar. Hoje a nossa mensagem é um sermão textual. Então nós vamos extrair do texto tudo que há de melhor, amém? Amém? Vocês estão aqui comigo ainda? Fica comigo aqui. Então um filho chegou ao pai e falou para ele: pai, me dá minha parte dos bens que me cabe. Nessa hora, a primeira atitude de amor do pai é essa, porque normalmente naquela cultura, nessa época, o pai poderia dar uma peia no filho e falar: você vai ter as coisas quando eu morrer. Porque essa aqui, Zamar, era a atitude mais deplorável que um filho podia fazer com o pai. Aqui o filho estava desejando a morte do pai em vida. O pai estava vivo, mas o filho deseja a morte do pai. Pai, me dá o que é meu. Me dá o meu bem que me cabe, porque eu quero seguir o meu rumo. Me dá a minha parte do meu bem, porque mais importante para mim é o meu dinheiro do que a vida do Senhor. Então aqui o pai já poderia bater no filho e falar: você não tem mais nada aqui. Você não tem mais nada, eu estou te rejeitando agora. Porque o pai poderia fazer isso. Na cultura judaica, o único filho que não poderia ser rejeitado, pastor André, era o filho adotado. Nós somos filhos de Deus por adoção, não é isso que a Bíblia fala?
E por que fala isso? Porque os irmãos sempre brincam, né? Falam, você é adotado, você é adotado. Eu sou, né? Eu sempre falei para minha irmã, você é adotada, você é achada no lixo, não sei. E minha irmã chorava. Se eu conhecesse a Bíblia na época, eu ia falar para ela assim, fala que eu sou o adotado, por favor. Porque o filho adotado não tinha direito de ser rejeitado mais, porque foi escolha do pai ter ele. Então nós somos filhos por adoção, não tem mais rejeição para nós. Não importa o que você faça, o Pai nunca mais vai te rejeitar. A cruz selou isso, Bob. Então a cruz veio para falar assim para nós: ei, não importa o que vocês façam, existe graça do céu sobre você. E é essa graça do Senhor que vai ser derramada sobre nós essa noite. E aí o filho faz uma coisa absurda dessa e vamos prosseguir na leitura, pastor. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Segura, pastor. Olha só. Semana passada o pastor Ney falou sobre o fundo do poço, né, pastor? Talvez você chegou aqui essa noite no fundo do poço, cara. E você não tem mais opção nenhuma. E isso é uma grande bênção. Porque quando você chega no fundo do poço, o único lugar que você consegue olhar é para o alto. E eu quero te dizer que todas as vezes que você olhar para o alto, vai ter uma corda sendo lançada para você lá embaixo, dizendo assim: filho, agarra essa corda que eu te puxo. Filho, não é o fim. O fundo do poço é difícil, foi duro chegar aí. Mas agora olha para cima, levanta sua mão, porque a corda vai chegar para te puxar. Esse jovem chegou no fundo do poço. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem: o filho pródigo comeu a comida dos porcos. Não comeu, é mentira. Porque ele desejou, ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Irmãos, para um judeu mexer com porco é o fim da vida. Nós moramos num país totalmente maluco, e lá difícil para a gente comer um porco. Um país onde o Estado Islâmico governa e a gente queria comer um bacon às vezes. Cara, a gente tinha que entrar numa portinha escondida, ir lá no fundo, e o cara abria um freezer e cortava o bacon. E eu saía com o bacon escondido, parecia que eu estava roubando alguém, eu só queria comer um bacon. Mais nada. Esses dias o Nascimento me ligou e falou: pastor, você está em casa? Eu falei: estou com um javali aqui no carro. Eu falei: moço, olha, na África não tem nada disso. Já essa semana a gente estava junto, né, pastor André? Comemos uma picanha de javali. Você come porco, você come livre aqui. Mas lá para ele era o fim. O fundo do poço era cuidar de porcos. Era a maior humilhação para ele. Mas existe um Jesus, existe um Espírito Santo que fala aos nossos corações. E aí no versículo 17, pastor, só o 17, por favor. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Lê nessa versão aqui para nós, pastor, por favor, na revista atualizada. DJ, coloca aqui para a gente, por favor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Queria falar um pouco sobre o pão. Por que pão, cara? Na casa dele tinha tudo com fartura. Na casa desse jovem aqui tinha tudo com fartura. Porque ele era um jovem rico. O pai era um pai rico. Porque se o pai fosse pobre, ele não ia pedir a parte dele. Imagina: pai, dá minha parte. O pai dá 30 centavos para ele. Fala: toma a sua parte aí, 30 centavos. Não ia. Tinha muito dinheiro. Ele poderia ter lembrado de qualquer outra coisa. Na casa do meu pai tem picanha em fartura. Na casa do meu pai tem tudo do bom e do melhor. Mas ele lembra do pão. Porque aqui
o caindo em si, eu fico imaginando o Espírito Santo, pastor Yara, falando no ouvido dele assim: ei, na casa do seu pai tem pão. E quando fala de pão aqui, está falando de fartura. Mas aí existe uma coincidência na Bíblia. Claro que essa fala é irônica, porque a Bíblia não tem coincidência. Que um certo homem um dia disse assim: os pais de vocês comeram o pão do céu, mas eu queria te falar uma coisa: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todas as vezes que você estiver aflito, angustiado ou no fundo do poço, lembre-se que o pão vivo que desceu do céu habita em nosso meio. Todas as vezes que você estiver com seus olhos fechados, porque foi assim no caminho de Emaús, os 2 discípulos estavam ali caminhando, e Jesus encosta do lado deles, e Jesus aplica um sermão fantástico para eles. Um sermão expositivo, pastor Marquinho, que Jesus foi falando todos os profetas para eles. Só que os olhos deles não se abriram. Imagina só, o dono do sermão, o sermão vivo, pregando para eles, no caminho, pastor Leandro, e os olhos não se abriram. Mas quando ele senta na mesa e rasga o pão, os olhos se abrem. Essa noite é noite de rasgar o pão. Na mesa da ceia, Jesus ele rasga o pão e diz: façam isso em memória de mim. Aquela data era a data da Páscoa. Uma vez por ano. Nós fazemos na igreja uma vez por mês. Nós rasgamos o pão, lembrando do sacrifício dele lá na cruz. Mas eu quero te perguntar uma coisa: por que que você não rasga o pão todos os dias na mesa com seu filho? E fala para ele: ei filho, esse pão representa o corpo de Jesus que foi partido em favor de nós. Por que que Jesus é o pão da vida e não a lasanha da vida? Eu gosto muito de lasanha, mas não dou conta de comer lasanha todo dia. Qual comida que você mais gosta, Bob? Churrasco, eu gosto muito de churrasco. Mas não dá conta de comer churrasco todo dia? Não dá. E pão? Pão a gente come todo dia, moço. A cultura judaica tem pão todo dia. Um bom judeu tem pão em todas as refeições. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Se alimente de mim diariamente. O alimento com Cristo é um alimento diário. Por isso que ele não é a picanha da vida, ele é o pão da vida. Porque é o alimento diário. É o alimento de toda hora. Ah, tem alguma coisa para comer? Não tem não, meu bem, só tem pão. Olha, eu vou comer pão. É assim, não é? Lá em casa pelo menos acontece isso aí. Amor, fez janta hoje? Não, tem pão. Ah, fritou uma linguiça, vamos fazer um choripão então. É assim. Porque o pão é o alimento diário, é o alimento de escape. Está precisando de um escape? Existe o pão da vida para você. Está angustiado, está aflito, está difícil? Existe o pão da vida para você. Ele é o pão. Feche seus olhos por um instante. E este é o meu pão. Rebassori candarabashori andarabá. E este é o meu pão. O robossoro condoroboshori andarabá. Tua vontade feita em mim. Ele é o pão da vida. E este é meu pão. Escute o Espírito Santo falando no seu ouvido: eu sou o pão da vida, e este filho. é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Você pode dizer isso a Ele: eu nada Eu sou nada sem ti, sou Pai. sem ti. Eu estou perdido sem a tua presença.
eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. Essa geração precisa se alimentar do pão vivo. Senhor, que nós venhamos nos alimentar desse pão todos os dias. Senhor, que esse pão vivo, o pão da vida, venha abrir os nossos olhos todos os dias, para que nós venhamos contemplar a beleza da Tua santidade. Ah, Espírito Santo de Deus, continua falando aos nossos corações, Senhor. Pastor Josiel, lê o versículo 18, por favor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha só, ele decide, ele se arrepende e ele decide fazer o caminho de volta. Se você deseja ser alcançado pela graça, existe um caminho a se fazer. Existe um lugar para se voltar, para que você e eu, que somos filhos, sejamos alcançados pela graça. Na parábola da ovelha, o pastor vai atrás da ovelha. Na dracma, a mulher varre a casa, acende a lamparina, porque as coisas precisam estar na luz, e varre diligentemente. Mas na parábola do filho, o filho precisa voltar para casa, para que a graça o alcance. Talvez você se afastou da casa do pai, mas essa noite o pai te chama novamente. O pai diz: filho, vem. Filho, vem, porque existe lugar para você. E ele cria uma história na mente dele. Ele fala, por favor, pastor, o 18 e o 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Segura, pastor. Primeira coisa que nós precisamos fazer é ir. Existe um caminho de volta que nós precisamos fazer. E você pode até criar uma história na sua cabeça para você se justificar para o pai quando você chegar lá. Mas eu quero te dizer algo. A graça não pede justificativa. A graça simplesmente abraça. Aleluia. Ei, se a sua preocupação é o que eu vou falar para o meu pai quando eu voltar, o que o meu pai vai me dizer quando eu voltar, a atitude do pai é correr ao seu encontro, te abraçar e te beijar. E aqui acontece algo muito peculiar para esse tempo aqui. E por que ele criou essa história na mente dele? Porque o filho sabia o que poderia acontecer com ele. Existia um ritual chamado Kezazá, que significa o ritual de quebra. E quando alguém agia como o filho pródigo agiu, e ele retornava para a sua comunidade, os anciãos iam chamá-lo até a porta da cidade, ia quebrar um vaso de barro e ia falar: Kezazá, a nossa comunhão
está quebrada, você não faz mais parte disso. E ele saiu disposto a receber essa punição, Bob. Por isso ele criou tudo isso na cabeça dele e falou: Senhor, Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus trabalhadores, porque era isso que ele seria. Mas o pai, quando o avista de longe, ele corre ao seu encontro. E na cultura judaica, pastor Ney, um idoso não pode correr. Um idoso nunca era pego correndo, porque para ele correr, ele levantava a sua túnica e mostrava suas vergonhas. Ele mostrava suas pernas para poder correr. Correr para um idoso era sinal de desrespeito, de urgência, de preocupação. E esse pai, quando ele vê o filho de longe, ele sabia o que poderia acontecer com o filho dele. Ele levanta a sua túnica e fala para a comunidade: ei, a vergonha dele é minha. Não olhe para ele pelo que ele fez, olha para mim. Eu estou disposto a mostrar a minha vergonha por amor ao meu filho. E esse pai corre ao encontro do filho. Essa palavra, o abraçou, não é um abraço simples. Essa palavra no original, pastor Marquinhos, se diz tomar posse. E o pai corre mostrando as suas vergonhas e toma posse do filho. E ele beija, não um beijo só, mas vários beijos, dizendo para a comunidade assim: ei, o meu filho voltou, mas o meu filho está perdoado. O meu filho não vai receber o quesazá, porque a graça do Pai já o alcançou primeiro. Ei! A graça do Pai nos alcançou primeiro. E o versículo 21. E o pai e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Olha só, lembra do discurso que o filho criou? O pai não deixou nem ele terminar o discurso, porque o pai não quer explicação. O pai não quer explicação, o pai quer restaurar. Ei, essa noite o pai não te pede explicação. Ele só diz assim: vem que eu vou te restaurar. Vem que eu vou colocar em você a melhor roupa. Ei, olha o que está escrito aqui. Trazei depressa a melhor roupa. Pastor André, o pai não falou assim: ei, manda fazer uma roupa para ele. Traz uma roupa usada. Não, essa roupa já estava pronta, esperando o filho voltar. Ei, traz a melhor que tem para ele. Traz a de linho finíssimo. Aquela que em algum lugar desse livro está escrito que é a veste dos santos. Eu quero o melhor para ele, porque eu estou restaurando a dignidade. Essa noite o Senhor vai restaurar a sua dignidade. Ei, rabassori candaramande orelaba. Coloca nele o anel no dedo. Esse anel não é um anel normal, é o anel da família. É o anel do sinete, é o anel que valida. Tem carta? Tem, assina a carta, fecha a carta e valida com o anel. É o anel da família, porque ele vai restaurar a sua filiação. Essa sandália é para dizer assim: ei, ele não é mais escravo, porque quem andava descalço era escravo. Ele é filho. Então ele recebe a dignidade, a filiação e a libertação de volta. É o que Jesus tem para nós essa noite. Vamos correr, pastor Josiel. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Segura, pastor. Trazei o novilho cevado.
Não é trazer um novilho cevado. É o que já está preparado. Novilho cevado é para festa grande. Só matava um novilho cevado quando era festa grande, casamento, bodas, essas paradas grandes. Trazei o novilho cevado. Continua, meu pastor. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele... Ei, irmãos, em algum lugar desse texto, enquanto o pastor Josiel fez uma excelente leitura, você ouviu dizer que o filho pródigo gastou o dinheiro com meretrizes? Você conseguiu acompanhar, pastor Leandro? Não tem? Por que o irmão mais novo fez isso? Porque o religioso, aquele que não conseguiu, que não teve coragem de matar o pai em vida, mas que fica o tempo todo esperando o pai morrer para receber a sua parte, está pronto para acusar quem chegou agora. Ei, pastor Ney, mas esse cara pecou esse tanto de vez, e ele chega aqui, o senhor ainda abraça ele? Não, pastor Ney, está errado. Esse cara aí tem que ficar de banco a vida inteira. É isso aí que o religioso fala. E nessa parte aqui do filho mais velho, Jesus está falando para os fariseus e para os escribas. Ei, existe graça, cara. Existe uma graça abundante, e você talvez não se desviou lá fora, você está desviado sentado aqui todos os cultos. Você talvez não é um pecador social, talvez não tenha nenhum adultério, como o Bob hoje ministrou, que mensagem fantástica, né? Quando Jesus aparece para ele, e ele fala para... Posso contar, né, Bob? Você já contou, né? E ele fala para Jesus assim: eu não tenho adultério, eu dou dízimo, eu vou em todos os cultos. E o Senhor fala para ele assim: mas você é arrogante, então você precisa se arrepender. Talvez você não tenha um adultério na sua história, você não tem, mas você é arrogante e você precisa se arrepender. Você não tem amor pelo seu próximo, então você precisa se arrepender. Talvez você não tenha graça para entregar. Talvez você sobe aqui, é muito bom, mas quando acaba o culto você já vai embora logo, porque você não quer abraçar. Cara, como eu aprendo com o pastor Ney, quando ele vai dando a bênção aqui, ó, ele cumprimenta todo mundo que sai dessa igreja. Talvez você está desviado aqui dentro. Talvez você está preocupado só com o cabrito. Mas o pai também tem compaixão para dar. O pai tem compaixão e ele se compadece. Compaixão é padecer com, é sentir a mesma dor. O pai podia falar para ele assim: filho, deixa de palhaçada, rapaz. Você já é grande, você já é barbado, entra logo e abraça seu irmão, senão eu meto a mão na sua cara. O pai podia fazer isso, não podia? Mas o pai olha e fala para ele assim: meu filho, tudo que é meu é teu, cara. E você está preocupado com um cabrito. Ei, para de lutar pelo cabrito. Existe um céu nos esperando. Existe o Jesus Cristo de braços abertos, dizendo: entra, meu filho. Mas nós estamos preocupados com um cabrito. Essa noite, Jesus quer restaurar a sua vida. Mas Jesus, ele quer restaurar a sua vida por completo. O filho pródigo, o filho que foi embora, ele teve a sua restauração por completo. Jesus
o Pai, que representa Cristo, curou o interior e o exterior daquele jovem. Jesus, ele vai curar essa noite primeiro o seu interior. Todas as mágoas, todas as feridas, toda a falta de perdão. O perdão é uma via de mão única. O perdão é algo unilateral. Eu não preciso, pastor Josiel, esperar o Senhor vir me pedir perdão para eu te perdoar. Eu só vou perdoar se o pastor Josiel vier me pedir perdão. Sabe como chama isso? Arrogância, vaidade, prepotência. Ei, pastor Josiel errou comigo. Pastor Josiel, você já está perdoado em nome de Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque não é sobre ele, é sobre mim. Ei, eu não vou carregar ele no meu coração o resto da vida. Toda vez que eu ver o pastor Josiel, eu tenho que desviar meu caminho. Toda vez que eu encontrar com ele na rua, eu atravessar para o outro lado. Isso vai me levar para o inferno. E eu acho uma baita de uma burrice eu ir para o inferno por causa dos outros. Não é inteligente isso. Ir para o inferno por causa dos outros, pastor Ney, não é inteligente. Ei, então se livra. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas perdoe logo. Libere logo essa pessoa do seu coração, porque Jesus, ele quer te curar. Eu quero partir para o encerramento. Ministério de Louvor, se quiser subir, pode subir. E eu quero partir para o encerramento contando uma outra história de uma cura completa. Jesus, ele estava no monte e ele ministrou o sermão da montanha de uma forma maestral. Existe essa palavra, maestral? Existe, né? E quando ele desce do monte, tinha alguém ali esperando ele. Quem que estava esperando ele ali? Quem? É isso aí, o leproso. Tinha um leproso esperando ele. Jesus desceu do monte, tinha um leproso esperando ele. E quando o leproso viu Jesus, a Bíblia fala que o leproso o adorou. E essa palavra adorou no original é proscúneos. O leproso colocou o rosto em terra. O leproso se lançou, Bob, e colocou o rosto em terra, sim, e adorou a presença de Jesus. Aquele homem que por muitas vezes ele andava perto das pessoas, pastor Anderson, colocava a mão na boca e gritava: impuro, impuro, impuro. Ele tinha que avisar que ele era impuro e o impuro estava passando. E as pessoas se afastavam dele. Jesus olha para ele e ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus podia ter olhado para ele e falado assim: está curado, minha joia, está curado, levanta. Mas Jesus faz algo muito especial para esse homem. Jesus toca nele primeiro. Eu fico imaginando nesse momento do toque, o que passou na cabeça desse leproso. Ele pensando: a última vez que eu recebi um toque, talvez foi o toque da minha mãe, o toque da minha esposa, o toque do meu pai, o toque da minha filha, porque ele tinha que se afastar da família. E quando Jesus toca naquele homem, o interior dele é curado. E aí Jesus olha para ele e fala: seja curado. E aí a carne dele é curada posteriormente. E aí Jesus fala para ele assim: pastora Milena, agora você volta lá no sacerdote, mostra que você está curado e faz a oferta que Moisés mandou fazer. Não é isso, pastor Marquinhos?
Sabe como é que era essa oferta? Claro, nós vamos falar aqui a grosso modo, porque nós já estamos ali chegando perto do nosso horário. Você tinha que pegar 2 pássaros. Um pássaro você ia cortar a cabeça dele, ia colocar ele num vaso de barro com água, e aquele sangue misturado com água, você ia molhar o outro pássaro. Então um pássaro ia morrer, e aí quando morreu, jogou o sangue com água, e ia soltar o outro pássaro. Essa era a oferta de Moisés. E aí sim, você está livre. Pastor Klaus, eu fico imaginando essa cena, e um pouco depois, pastor Ney, esse leproso no meio da multidão, olhando um homem, aquele homem que curou ele, e falou para ele fazer a oferta, tendo o seu lado furado, e quando o lado desse homem é furado, sai sangue misturado com água, e eu fico imaginando aquele leproso olhando e dizendo assim: ei, então isso aí foi o que eu fiz, porque para um viver é necessário um morrer, para que a graça e a cura me alcançasse, foi necessário alguém estar na cruz. Cara, eu fico imaginando esse leproso tendo a vida transformada, não somente curado, mas agora ele dizendo assim: ei, ele mandou eu fazer isso. Ele realmente é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a rocha inabalável. Ele é o pão da vida. Esse pão da vida está aqui essa noite dizendo para você: filho, vem. Filho, não importa o que você fez, não importa qual foi o seu pecado, não importa, tem disposição, então levanta e vem. É isso que o Pai disse. Ei, filho, está perdido dentro de casa? Vem que tem compaixão para você também. Feche seus olhos. Feche seus olhos e deixa o Espírito Santo falar contigo. Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça sobre nós. Nós queremos a tua graça abundante. E só consegue entender a graça abundante quem foi alcançado pela graça abundante. Ei, não importa o tamanho do seu pecado, importa que você diga: eu levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. E o seu Pai vai levantar a túnica, vai mostrar as vergonhas, para que toda acusação que tinha sobre você seja lançada por terra. Continue com seus olhos fechados. Eu queria pedir para que você que entende essa noite que precisa dessa graça, coloque a mão no seu coração. Senhor, eu pequei, eu errei, eu tenho vivido uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, mas eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso ser alcançado pela tua graça. Peça para que a graça dos céus te alcance essa noite. Agora você que entende assim: eu estou dentro da igreja, mas eu tenho julgado os meus irmãos, eu não tenho amado como Jesus me mandou amar. Eu não tenho cuidado como Jesus me mandou cuidar. Senhor, eu preciso de compaixão. Coloque a mão no seu coração também.
que a compaixão abundante vai te alcançar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Que esse ato de colocar a mão no coração seja o ato de ir até Ele. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Atire a pedra quem nunca, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Me alcançou. Quem é esse? É Ele, é o pão da vida. Ele não tinha pecado algum e mesmo assim não nos condenou.